Bem-vindas e bem-vindos ao canal da inovação. Nesse episódio, estamos com Rafael Fácio, procurador do Estado de São Paulo, que vai falar para a gente sobre o sandbox regulatório no marco legal das startups. Olá, Rafael, um grande prazer estar aqui com você hoje para esse bate-papo no canal da inovação. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado, André. É um prazer estar aqui com vocês. Rafael, você poderia falar sobre o sandbox regulatório começando, né, pelo início, como a gente fala, né, pelo conceito, pelos requisitos necessários e o potencial de impacto no ecossistema de inovação? Claro, André. Vamos lá. Começando pelo começo, né? O que é o sandbox regulatório? Sandbox regulatório, na nossa legislação, a gente chama de ambiente regulatório experimental. O sandbox é uma ferramenta, um instrumento de regulação, que a gente usa, André, justamente para algumas situações em que testar um modelo de negócio, um produto, um serviço ou um processo que seja inovador, encontre um obstáculo normativo. Encontre, por exemplo, uma norma de uma agência reguladora, expedida pela União, pelo Estado, pelo município, que impeça o teste desse produto inovador. Qual que é a lógica do sandbox, que pega aí, toma aí como empréstimo, né, esse termo que veio muito usado na TI, né? Sandbox lembra aquela ideia de caixinha de areia, um ambiente controlado, que eu posso brincar ali, né, de alguma forma, sob a supervisão de alguém. No sandbox regulatório, o setor privado testa esse modelo, esse produto, serviço ou processo novo sob a supervisão e o acompanhamento do regulador. Então, o sandbox não é só uma ferramenta importante para o setor privado, mas também propicia o que a gente chama na literatura de aprendizado regulatório, aprendizado do próprio regulador que, com base na experiência do ambiente real, com base na experiência desses testes que são feitos, vai poder aí ter base para saber como regular aquele mercado. E, além disso, o sandbox, justamente por ter uma escala menor, é algo que propicia que a gente faça aí, de alguma forma, alguns acompanhamentos de experiências de, por exemplo, tecnologias, como inteligência artificial, nos Estados Unidos tem carro autônomo, e tantas outras que vão surgindo aí, que a gente ainda não sabe muito bem em termos de segurança do que esperar. Então, justamente por ter uma escala menor, um ambiente controlado, a gente consegue já estipular algumas pré-condições que vão ser necessárias, André, para que lá na frente a gente possa oferecer esse produto inovador para o mercado, numa condição de segurança também já mais pré-conhecida, pré-estabelecida. Legal, então deixa eu ver se eu entendi. Na realidade, o sandbox regulatório ele permite que você teste uma solução inovadora durante um tempo determinado, que eu imagino que o Isso, regulador vai permitir, e também com um escopo, né, determinado, ou seja, ela vai ter um isso. alcance ali mais limitado para você fazer esse teste, é isso? Isso mesmo. Pensando aqui um pouco no nosso sistema no Brasil, isso está previsto lá no artigo 11 do Marco Legal das Startups, que basicamente traz uma lógica aqui de um procedimento. Um procedimento, basicamente, alguns municípios têm feito sobre a forma de chamamento público, em que são apresentados alguns projetos com a proposta, e, portanto, de realizar o teste. E qual é a norma jurídica que precisaria ser afastada, André, para que esse teste possa ser realizado? Depois de uma análise, que tem, claro, seguir alguns critérios técnicos para a gente saber quais são as medidas, quais são as salvaguardas que a gente tem que adotar para que aquele teste possa ser realizado com segurança, é expedida uma autorização temporária, justamente uma autorização que às vezes pode vir em forma de um decreto ou de alguma decisão, por exemplo, de um grau maior dentro de uma agência reguladora, que suspende aquela exigência normativa de forma específica para aquele teste daquele projeto determinado. Então, essa é a modelagem jurídica, o procedimento jurídico que, de alguma forma, o Brasil adotou no marco legal das startups ao trazer esse tema. Legal. E o que está acontecendo, né, no Brasil nesse sentido? Você podia falar em alguns números e, eventualmente, até citar algum caso específico que seja interessante? Claro, André. Vamos lá. A gente tem o Marco Legal das Startups, que é uma lei de 2021, lá de junho de 2021, trazendo, né, nesse artigo 11, como eu mencionei, uma moldura normativa para isso ser aplicado na prática aqui no nosso país. O que aconteceu nesses 3 anos, né, que a gente tem praticamente de vigência dessa lei? A gente teve muitos, sobretudo muitos municípios que tentaram, de alguma forma, editar
leis e atos normativos sobre esse tema. Eu fiz um estudo para o Tribunal de Contas da União, tentando, de alguma forma, olhar, do ponto de vista quantitativo e também qualitativo, depois, para quantos e quais foram esses programas sandbox regulatório no nosso país. E no número quantitativo, a gente escolheu, até pelo número muito reduzido de programas de sandbox implementados, a gente resolveu fazer um mapeamento, e na época lá de meados de 2023, a gente tinha 28 estados e municípios, sobretudo, que, fora do setor financeiro e também fora de atos específicos de agências reguladoras, tinham editados leis e decretos sobre sandbox regulatório. Mas aí um primeiro achado, André, que é importante a gente falar. Logicamente, muitos desses estados e municípios que editaram leis, nem todos, obviamente, tinham programas de sandbox instituídos. Então, a gente já vê aí que tem uma super diferença entre você ter uma lei ou um decreto sobre o tema e você ter um programa de sandbox na rua. E o segundo achado importante, André, é que muitos dos programas, e então, portanto, olhando nesse narrow down mais especificamente, que adotavam aí o nome sandbox, muitos deles não tinham essa premissa que a gente mencionou agora há pouco de afastamento normativo. Ou seja, juridicamente, não era um programa de sandbox regulatório, porque não estavam afastando ali nenhum tipo de norma, nenhum tipo de exigência regulatória. Eram sim programas de inovação aberta, de teste de soluções, por exemplo, para cidades inteligentes, que tudo isso no canal da inovação a gente vai gostar bastante, ninguém vai ser contra. Mas a gente tem que ser aí fiel à nossa premissa. Isso não é propriamente sandbox regulatório. Nesse estudo, na parte qualitativa, a gente tentou olhar para 3 experiências que, de alguma forma, traziam, e com um mergulho mais profundo, né, algumas lições sobre o estado do Brasil. A gente viu o sandbox de Foz do Iguaçu, nos primeiros casos, muito ligado aí às cidades inteligentes. O Sandbox Rio, um programa muito bacana que está sendo tocado pelo município do Rio de Janeiro, que já tem algumas autorizações temporárias expedidas e já um segundo ciclo, inclusive, de projetos que estão sendo avaliados e alguns deles já testados. E em terceiro, a ANEEL, que, numa estrutura muito inteligente, montou um sandbox regulatório de forma bastante específica para fazer um sandbox tarifário, tentando ver com a participação bastante intensa do próprio setor regulado, as concessionárias, aí, portanto, de distribuição de energia elétrica, envolveu as concessionárias que testam e também as concessionárias que não estavam testando, ficaram também envolvidas no processo de governança, de acompanhamento. Então, André, esses são alguns números que mostram. Claro que esse estudo que a gente já fez, como o tema está em bastante ascensão, hoje em dia, certamente, se a gente fosse atualizar, a gente já encontraria um número muito superior aí de atos normativos e de programas, mas esse é um tema quente e que cada vez mais a gente tem novidades aí no nosso país sobre sandbox regulatórios. Legal. De qualquer forma, a gente está falando aí de uma regulação que já tem, né, 3 anos, como você colocou, e o Brasil tem, se eu não me engano, mais de 5.000 municípios, né? Claro que muitos municípios são pequenos, né? A grande parte deles, e que realmente às vezes tem até uma certa dificuldade para empreender programas nesse sentido, mas de qualquer forma o número é bastante reduzido de experiências, né? A que você atribui essa dificuldade de implantação, né? De iniciativa? Seria uma espécie de dificuldade, desconhecimento, ou conservadorismo mesmo? Olha, André, acho que é uma pergunta que tem muitas vertentes de resposta. Certamente tem desconhecimento, certamente tem a questão da insegurança jurídica, mas, sobretudo, e vamos olhar aqui para dados e evidências que a gente tem na experiência internacional, sobretudo onde o sandbox começou, que é o setor financeiro, que é um setor, inclusive, que liderou também no Brasil, né, junto com o Banco Central, CVM, SUSEP, sobretudo, esse debate e alguns projetos importantes que tivemos aqui no nosso país. Fazer e tocar um programa de sandbox regulatório dá trabalho, não é trivial, exige recurso financeiro e também uma dedicação muito considerável de recursos humanos. Ou seja, lançar e manter um programa de sandbox não é algo trivial. Além disso, no nosso país, André, tem um segundo ponto que é bastante importante a gente colocar aqui na mesa. O sandbox é feito e o afastamento da norma é feito por quem tem a competência regulamentar para expedir aquela norma. E aí vem a pergunta: e no Brasil, quem que tem a competência? Dentro de um estado que é dividido aí entre União, estados e municípios, numa federação,
em que, para alguns temas, a gente tem, André, o que a gente vai chamar, às vezes, no direito, de um certo condomínio legislativo. Nem sempre você consegue, sozinho, afastar a competência sem ter a participação de outros entes. Isso faz com que, no Brasil, por conta da estrutura das nossas competências do nosso Estado Federal, fazer um sandbox em algumas áreas, por exemplo, saúde, em que você tem competências da União, dos estados e municípios, não seja uma tarefa de um homem só, não seja uma tarefa de uma entidade pública só, e faz com que a gente tenha que, de alguma forma, até compulsoriamente, fazer algumas parcerias para que o sandbox possa sair do papel. Então, exige um esforço muito grande de coordenação pública, que a gente sabe não é trivial e tem aí várias circunstâncias. Então, em resumo, André, o Sandbox eu acho que é uma ferramenta muito importante que a gente ganha na nossa caixa de ferramentas regulatórias. A gente tem muito a melhorar na regulação. O Brasil é um país em que o custo Brasil, as barreiras não tarifárias, a regulação ela tem um custo bastante expressivo e reduzir esse custo, melhorar a qualidade da nossa regulação, certamente é um objetivo que pode ser alcançado por meio de sandbox. Mas a gente também tem que ter consciência de que o sandbox não é uma bala de prata que vai resolver todos os nossos problemas regulatórios. Então, é muito importante que estados, municípios e também a União, quando forem usar essa ferramenta, primeiro, se prepare, porque, de novo, não é simples tocar e não é trivial montar um programa bem desenhado de ambientes regulatórios experimentais. E, sobretudo, pensando na administração direta, ou seja, fora das agências reguladoras e do setor financeiro, que é onde o tema decolou um pouco mais, saber que sandbox muito provavelmente vai precisar de parceria. E isso também exige um esforço de coordenação dentro da nossa federação, que, como a gente já mencionou, não é nada trivial. Legal. Rafael, muito esclarecedor, tá? Eu te agradeço mais uma vez aí pela entrevista e vou querer convidar você novamente para falar sobre outros instrumentos, né, que o Estado pode utilizar de apoio à inovação, já que a disseminação desse conhecimento pode estimular, né, os gestores públicos a adotarem essas iniciativas. Vai ser um prazer, André. Pode contar aqui conosco. Vai ser um prazer enorme poder participar de mais iniciativas do canal de inovação. E muito obrigado a todos e todas que nos acompanharam aqui falando um pouquinho do sandbox regulatório. Legal. E você que nos assistiu, inscreva-se no canal da Inovação, dê um like e compartilhe esse vídeo. Até a próxima.